No caso Varginha, por exemplo, a gente teve um ataque de uma criatura a um ser humano, que foi o Luciano lá na Cidade de Paços. Ele chegou a ter luta corporal com um bicho, todo peludo, né? Porque não tinha só aquela criatura com olho vermelho, chifrinho, tinha outra que ela era a mesma característica, olho vermelho, calombinho, mas tinha o corpo coberto de pelos, né? A gente até brincava que era a criatura de Varginha estilo Tony Ramos, né? Que é todo coberto de pele. A gente brincava, assim, né? Naquela época, brincava com muita coisa, né? Os pesquisadores do grupo do 7 ali, eles tinham um humor, assim, bem acentuado. Se não for assim também, você endoida, né? Você endoida, né? E a gente falava de coisas sérias, mas brincando também. Até hoje, alguns pesquisadores que eu tenho relacionamento, tudo brincando, assim. A gente fala sério, mas pesquisa, e na hora de falar sério a gente vai lá e fala. E aí essa criatura peluda, ela entrou em contato corporal, luta corporal com o Luciano, e aí foi feito documentos BO e exame de corpo de delito na delegacia de Paços. Na época eu consegui esses documentos, eu tenho nos meus arquivos. Só que a questão de alguns anos atrás, quando teve o SIC, Serviço de Informação Cidadão e tal, eu falei, eu vou pedir para a delegacia de Paços, Polícia Militar, tal, ou Civil, não lembro, mas para a delegacia lá, esses documentos de forma oficial. E aí fiz o pedido. E aí simplesmente eles falam que não existe esse documento. Poxa, como que não existe se eu tenho cópia, né? E aí depois tem um amigo meu lá de Paços, tal, ele fazendo uma pesquisa por lá, que conhece todo mundo, tal, ele descobriu que um militar lá da ESA esteve naquela época em Paços. E provavelmente deve ter... tudo embora. Caramba. É isso que aconteceu, eles deram uma limpada. Tem alguns locais também que havia câmeras, aquelas câmeras que filma a porteira Sei. Então houve alguns flagrantes do caso Varginha que foram filmados também, e eles confiscaram tudo. as câmeras. Nossa. Senão seriam algo assim, seria um caso espetacular, fantástico, né? Seria E tem uma empresa, né, uma determinada empresa também, que eles confiscaram, que tinha algo extraordinário nas imagens, mas os militares levaram tudo também. O que ficou foi o depoimento só dos funcionários mesmo da empresa, né, do que tinha lá naquelas fitas, né? Mas quanto isso seria importante, né? Então, mas é que assim, eles vêm, já tem uma equipe limpando, né? Preparada e já sai limpando. Fala, ó, vê se tem isso, tem aquilo, não sei o que e tal. Se tiver testemunha, já intimida. Teve um servente de pedreiro que estava batendo uma laje, que viu toda a operação de captura do exército. Ele estava na laje lá trabalhando e viu, né? O caminhão do exército chegando, ele saindo do mato com saco de campana, tudo. Aí ele pegou e deu depoimento pro Luiz Petri, do Fantástico. O Fantástico, na época, fez 3 programas sobre Varginha, falando sobre o caso. E num dos programas aparece esse cidadão falando a respeito dessa operação. Os militares não foram lá e ameaçaram ele, intimidaram ele. Hoje ele não fala mais. Hoje ele não sabe mais nada sobre Não sabe, não vi nada, não sei de nada. E ele chegou a dar depoimento. Caramba. Na TV. Então muitas pessoas foram intimidadas. Os pesquisadores mesmo do grupo do 7, muitos deles tiveram o telefone grampeado, recebiam ameaças. Né? Eu mesmo recebi ameaça na época. O Vittorio Pacatini foi umas 15, só naqueles primeiros meses de pesquisa foram umas 15 ameaças. Ele andava armado, só para você ter uma ideia. Deram um tiro na casa da mãe dele, lá em Três Corações. Nossa. Porque a mãe dele ficou na janela, né? Entrou o projétil. E era para pegar em quem aquilo? Aquela bala perdida, entre aspas. Ou tinha um destino certo? Porque o primeiro a divulgar o nome dos militares foi o Vittorio Pacatini. Depois ele escreveu um livro chamado Incidente em Varginha. É o primeiro livro
junto com um outro escritor lá, o Max Portes. E lá ele traz as primeiras investigações, as primeiras descobertas. Tem alguma coisa ali que não é bem daquele jeito que está ali. Porque na época se entendeu que pudesse ser daquela forma, mas não foi bem... Mas depois viu que não era exatamente depois com o depoimento dos próprios envolvidos, aí foi se esclarecendo algumas coisas. Por exemplo, quando o Marco Elixerezi capturou a criatura, ele não levou para o pronto-socorro de Varginha. Porque assim, tem o pronto-socorro, tem o hospital regional, tem o hospital Humanitas. Ele levou para o pronto-socorro, mas do hospital regional. Não foi no pronto-socorro separado. Era um pronto-socorro do hospital regional que existia lá. Então, a ideia que a gente tinha é que era um outro pronto-socorro, o apartado. Mas hoje a gente sabe que não foi bem assim, porque um dos envolvidos chegou a comentar que foi no pronto-socorro do regional. Então tem certas coisas no caso Varginha que tem que ser reavaliados, ou tem que ser substituídos algumas informações que nós temos hoje. Né? Porque naquela época a gente não tinha. Naquela época o acobertamento foi muito forte. Mesmo assim a gente conseguiu muita coisa. O caso Roswell, que é norte-americano, da queda do objeto lá, demorou 30 anos para que se viesse à tona algumas informações, nome de militares, detalhes. No caso Varginha demorou 3 meses. A gente já sabia detalhes das operações, nome dos militares envolvidos. A gente já tinha um monte de coisa, até uns documentos a gente já tinha na mão. Caramba. Fita com o depoimento de militar, tudo. Pena que eu não fiquei com nada disso, porque como eu estava recebendo ameaça, eu fiquei com um pouco de medo. E aí, como o Claudeir tinha essas cópias, eu falei, a qualquer momento que eu precisar é só chegar no Claudeir e pedir. Mas depois o Claudeir faleceu, aí o Birajara misteriosamente saiu também do circuito, hoje ele não quer falar mais do assunto. O Vitório Pacatini desapareceu. Não desapareceu, eu converso com ele por e-mail, tudo, mas ele não quer mais ser atrelado ao caso Varginha. Os irmãos Mondini também deram uma afastada, mas acompanham. O Jamil não fala muito sobre o assunto, só quando é mais reservado assim. Então o único que dá a cara para bater atualmente sou eu. E alguns que caíram de paraquedas e resolveram fazer a reinvestigação e foram por alguns caminhos errados, alguns caminhos certos também. A gente tem que dar a mão à palmatória. Pena que esses pesquisadores trabalham sozinhos, não trocam informações com as pessoas que realmente participaram naquela época. Senão teriam uma assertividade bem maior, né? Na hora de fazer as suas conjecturas, com base em alguns detalhes que elas não conhecem. Mas infelizmente a ufologia, ela tem um monte de carniceiro, né? Tem um monte de gente que quer aparecer só e aí deixa pra lá, né? Eu não ligo pra essas pessoas, eu procuro fazer o meu trabalho sério, continuo, divulgo, né? Da forma que dá, entendeu? E vou me associando com pessoas que realmente têm um objetivo meio desinteressado, não está preocupado em aparecer, em sim em fazer ufologia séria, de qualidade, ufologia honesta, entendeu? Coisa que falta muito na ufologia brasileira.